bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima. A aula de hoje é sobre complemento nominal. Bem, se você precisa fazer uma análise sintática, você precisa identificar o complemento nominal e saber diferenciar o complemento nominal de outros termos sintáticos. Mas o que é complemento nominal? Como o próprio nome diz, o complemento nominal ele é um complemento, ou seja, ele complementa o sentido de um nome. Que tipo de nome? Ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. O complemento nominal ele vem sempre precedido de uma preposição, ou seja, ele sempre vai ter uma preposição aí, tá? E também ele pode integrar o sujeito, o predicativo, os objetos, o agente da passiva, o adjunto adverbial, o aposto ou o vocativo. Pode ser também representado por um substantivo, pronome, numeral ou oração. Vejamos aqui alguns exemplos. Não perca o amor à vida. Eu sei que a palavra amor é um substantivo, e é um substantivo abstrato. E o termo a vida está completando o sentido da palavra amor. No complemento à vida, eu tenho uma preposição. Percebo que existe aí uma preposição pela existência da crase. Quando eu digo, não perca o amor à vida, quem tem amor a alguma coisa. Aí, faz-se necessário da preposição. Amor ao quê? À vida. Vida é um substantivo feminino e é antecedido por um artigo. Artigo esse que é o artigo A. Por isso, o aí ele está acraseado, que é a junção de uma preposição a mais o artigo a. E sem contar que a vida é um complemento nominal e completa o sentido de um substantivo abstrato por meio de uma preposição. E classifico, nesse caso aí, o núcleo, a palavra amor, e a vida, o complemento nominal, que completa aí o sentido da palavra amor. A venda do imóvel foi satisfatória. Eu tenho aí o sujeito da oração, a venda do imóvel, né? A venda do imóvel aí é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito, a palavra mais importante aí é a palavra venda, que é um substantivo abstrato. E do imóvel, embora faça parte do sujeito, eu preciso classificar separadamente. E, nesse caso aí, ele é um complemento nominal, porque ele completa o sentido de um substantivo abstrato por meio de uma preposição. Já em tenho saudade de você. Quem tem saudade de algo ou alguém. Nesse caso aí de você, está completando o sentido novamente de um substantivo abstrato, que é saudades. De você vai ser um complemento nominal que complementa o sentido da palavra saudades. Aquela vida era necessária aos dois. Bem, o que é necessário a alguém. Nesse caso, necessária é adjetivo e o complemento também pode completar o sentido de um adjetivo, e não só de um substantivo ou pronome. Nesse caso, ele tem aí como núcleo um numeral 2. Aos dois é o complemento nominal, que completa o sentido do adjetivo necessária. Mantenha-se longe de mim. Nesse caso, o complemento nominal faz parte do adjunto adverbial. O adjunto longe de mim e o complemento nominal de mim. Ele completa o sentido de um advérbio que é longe. Então, aqui recapitulando. Os complementos nominais, eles podem completar o sentido de um substantivo abstrato, como é o caso de amor, venda, saudades. De um adjetivo, como foi o caso de necessária, ou de um advérbio, como é o caso de longe.
É bem comum a confusão que se faz quando se trata de análise sintática, mas é preciso atentar a detalhes para conseguir resolver a questão de forma bastante satisfatória. Primeiro, uma confusão bastante comum é sobre a questão do objeto indireto e complemento nominal. Por que uma confusão bastante comum? Bom, porque são dois termos que vêm com preposição. Então, às vezes, o aluno olha a preposição e fala assim, é objeto indireto, e às vezes não é. Às vezes é um complemento nominal. E como você vai fazer, né? Como você vai desfazer essa confusão de o que é objeto indireto e quando é complemento nominal? Vejamos aqui. Primeiro, o objeto indireto, ele vai completar o sentido de um verbo, tá? A primeira observação que a gente tem que fazer para poder diferenciar é isso, tá? O objeto indireto, ele sempre vai completar o sentido de um verbo. Já o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome, né? O nome esse é o quê? O substantivo, tá? Voltando aqui para o exemplo, objeto indireto. Eles necessitavam de carinho, tá? Então, de carinho aí complementa o sentido de qual palavra? Necessitavam, não é isso? Então, quem necessitava aí, ele vai ser um verbo, que é um verbo transitivo, porque existe complemento, e é um verbo transitivo indireto, porque nesse caso aí de carinho, como está completando o sentido de um verbo, né, ele vai ser classificado como objeto indireto. Observem bem, de Carimaí complementa o sentido do verbo necessitavam, porque se necessitava de alguma coisa, então verbo transitivo, e ele aí é indireto porque tem a preposição de, certo? Então, objeto indireto. Agora, se a frase for, eles tinham necessidade de carinho. Perceba que, nesse caso, o termo de carinho completa o sentido da palavra necessidade, que necessidade aí, ela é um substantivo. Portanto, completa o sentido de um nome, vai ser o quê? Complemento nominal. Vamos só atentar, nesse caso aí, dessa oração, que o verbo, na verdade, aí é a palavra aí, tinham. E o complemento do verbo é necessitavam de carinho. Então, objeto indireto e complemento nominal, os dois vêm com preposição. Só que um complementa o sentido de um verbo, que é objeto indireto, e o outro complementa o sentido de um nome, que é complemento nominal. A outra confusão é o adjunto adnominal e o complemento nominal. Uma coisa que você tem que ter clara é que o adjetivo adnominal, ele acompanha um substantivo, e esse substantivo pode ser concreto ou abstrato. Já o complemento nominal, ele acompanha um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, se você olha aí para um termo que completa o sentido de um substantivo concreto, por exemplo, você já deve saber que esse termo é um adjunto adnominal. Por quê? Porque o complemento nominal, não esqueçam, não completa o sentido de substantivo concreto. Agora, se você olha para um termo que completa o sentido de um adjetivo ou um advérbio, você já sabe que só pode ser o complemento nominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal não completa o sentido de adjetivo ou advérbio. Tendo isso claro na sua cabeça, você olha para uma frase que tem um substantivo abstrato e um termo com preposição. Ele pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Porque esses dois termos, né, esse complemento nominal e adjunto adnominal, eles podem completar o sentido de um substantivo abstrato. Então, só para não confundir, tá? Vamos tentar compreender melhor. Adjunto adnominal.
Vamos trazer aqui o exemplo. Entendi a explicação da professora. Da professora está completando o sentido do substantivo abstrato explicação. E aí nós temos como outro exemplo. Entendi a explicação da matéria. A matéria também está explicando aí o sentido do substantivo abstrato explicação. E agora? Agora eu vou te contar aqui que o complemento nominal é o termo paciente que recebe a ação, enquanto o adjunto adnominal, ele é o termo agente, ele age, ele pratica a ação. Então, se você olha para a oração, entendi a explicação da professora. A professora, ela explicou ou ela foi explicada? Bem, gente, ela explicou. Nesse caso aí, ela praticou a ação de explicar. Por isso, é um termo agente. Então, da professora vai ser adjunto adnominal. Já no exemplo, entendi a explicação da matéria. A matéria explicou ou ela foi explicada? Bem, gente, ela foi explicada. É um termo, portanto, paciente. E aí, é um complemento nominal. Bem, gente, esse aí é um macetinho para diferenciar quando os termos estão ligados a substantivos abstratos, já que eles podem ser adjuntos adnominais ou complementos nominais. Então, só para compreender, só para reforçar, adjunto adnominal vai ser o agente, né, quando ele pratica a ação, e o complemento nominal vai ser sempre o paciente, porque ele recebe a ação. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.